Porque outra característica, o Gerson ele picota muito o jogo, ele cadencia muito o jogo. O De La Cruz é o contrário, ele acelera mais o jogo, né? E ele tem uma facilidade desse passe vertical que impressiona. Não é que seja imarcável, mas esse meio de campo formado por Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, esse meio de campo faz a diferença para o Flamengo e é um setor que, se você for por hora olhar e mapear o futebol brasileiro, não tem ainda outro setor de meio de campo funcionando com a mesma eficácia que funciona esse meio de campo e como o Léo observou, tendo apenas um marcador. O Pulgar é o marcador. Mas você tem a ajuda luxuosa do Luiz Araújo pela direita e o Cebolinha pela esquerda. Aí é o time, né? São eles, na verdade, que dão esse equilíbrio para que esse meio campo possa jogar sem ter mais de um jogador pegando. Porque eles ocupam praticamente todos os espaços. Um vai para tomar o drible e o outro vai para roubar a bola. E esse time ele joga naqueles famosos 30 metros, né? E fisicamente a equipe do Tite ela é muito bem... ele conseguiu igualar todos os jogadores no mesmo nível de uma forma muito consistente, porque ele precisa da parte física. Os jogadores não correm o campo inteiro. Como ele... cada um sabe exatamente o que fazer, o desgaste é muito menor. E fisicamente ele tem isso como ponto forte, né? A equipe do Tite é muito forte nesse ponto. Aí você pega uma equipe que tem como prioridade o passe, não necessariamente a posse de bola, né? Mas muito mais o passe, então é a união perfeita. É o que eu falo, o Tite, o Flamengo vai sofrer defensivamente muito pouco. Acho que isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Acho que o grande desafio, se é que a gente pode colocar esse grande desafio, é o quanto ele vai potencializar ainda mais ofensivamente essa equipe. Exato. A gente falou, os 2-0 poderia ter sido mais, e poderia mesmo. E eu acho que essa vai ser a principal evolução do Flamengo do Tite para a temporada. A gente vai ver essa equipe crescendo de volume ofensivo mais e mais, porque além de recursos individuais, a forma como o Flamengo se comporta sem sofrer gols, fica muito difícil para o adversário. Muito. Aí tem uma Tricolor ficou meio chocado sábado. E até xingou o Diniz de burro, boa parte da torcida que estava no estádio. Realmente aí é futebol brasileiro em estado puro, né? E aí se instala um debate. Você pode criticar o treinador que no ano passado fez um trabalho que levou o Fluminense à maior conquista de sua história, um trabalho brilhante, ou o fato de o Fluminense ter sido brilhante no ano passado deve dar uma paciência maior para esse ano você não olhar para os problemas. Mas chamar de burro não é criticar. Não, entendo. Você tem essa questão que o burro é um termo inapropriado. Eu acho o seguinte, chamar qualquer pessoa de burro é extremamente ofensivo. Você chegar e chamar, por causa de uma má atuação que o Fluminense teve, do domínio total do Flamengo, você chegar e definir que aquele técnico do Fluminense, Fernando Diniz, é burro, você não está sabendo contra-argumentar. Você pode chegar, discordar da formação, da maneira que o time está se comportando. Agora, chamá-lo de burro, ou como se por acaso, no sábado que vem, o Fluminense vai lá, vira o confronto, se classifica para a final, e aí o Tite é burro, cara, isso é... Você sabe de quem é a culpa do Diniz ter sido chamado de burro? Dele próprio, vou explicar. No ano passado, vou explicar a boa manchete, na culpa O Pipe Fryer é do próprio Diniz de ter sido chamado de burro. No ano passado, aconteceu, no meu entendimento, algo anormal. E, aliás, ligado aos dois clubes. O desempenho horrível do Flamengo, porque com o elenco que já tinha no ano passado... Jamais liderou o Campeonato Brasileiro. Não liderou, não conquistou nada. Então, assim, os trabalhos do Vitor Pereira, do Sampaoli, muito ruins, né? Então, assim, o fato de o Flamengo ter tido uma temporada horrível foi anormal pela qualidade que o elenco tem. E o Fluminense ter chegado tão longe foi, no mínimo, atípico, inédito na história do futebol sul-americano, uma equipe com tantos titulares acima de 33 anos, ter jogado não só o futebol, mas conquistado o que o Fluminense conquistou. Então foi um ano de muita anormalidade, marcando a dupla Fla-Flu. E essa anormalidade levou o Fluminense a ter sido no ano passado, não estou nem baseando no confronto direto, mas no ano passado, um time superior ao Flamengo. E tenho certeza que o torcedor tricolor, que foi ao estádio, traz essa bagagem. Pô, no ano passado o Fluminense foi o time do continente. Só que esse time, até o momento, se apresentando um mês depois, né, que o Fluminense começou a trabalhar os titulares 27 no de janeiro. 22 eles se reapresentaram. 22? 22. Achei que era 27. Esse time, até o momento, ele
joga mal. Ele fez um bom jogo contra a LDU na Recopa, no Maracanã, mas ele é um time de rendimento ruim, até mesmo estando com o elenco mais encorpado. Então, como o Diniz criou a expectativa de você sempre esperar do Fluminense algo anormal, quando ele não acontece, quando acontece algo mais dentro do que eu acho que é a normalidade, o Flamengo ser dominante pelos jogadores que tem, aí o treinador paga o preço pela expectativa que o trabalho dele gerou no ano passado. Vai ter escolha em cima disso. Eu acho que tem o fato do John Kennedy, que foi o herói da Libertadores, estar no banco, a torcida ela quer ver o John Kennedy ali. Eu não entendi. E ele fez, na semana passada a gente já tinha questionado isso aqui. E ele fez uma escolha, por exemplo, com esse meio campo dinâmico que o Flamengo tem, ele tinha Ganso e tinha o Renatinho, no meio juntamente com o Martinelli. Alguma coisa não vai funcionar. De certa forma, não vai funcionar, principalmente sem a bola, né? Para poder encaixar, vamos dizer, a marcação. Acho que essa foi uma das coisas que vários torcedores, né, reclamaram, né, de ter um time um pouquinho com mais pegada nesse meio campo para não dar espaço para esses jogadores com a capacidade que eles têm de criação. Você acha que ajuda a explicar esse sufoco, esse amasso? Eu acho que sim, Porque a falta de pegada? Porque, além da falta de pegada, né, não estava conseguindo, talvez pela boa marcação que o Flamengo fez na saída de bola. Que uma coisa que o Fluminense, né, tinha, que era exatamente essa capacidade, até mesmo contra o City, né, que fazia uma marcação lá em cima, de conseguir sair. Não é só nesse jogo, não, hein? Já tem alguns jogos que o Fluminense, quando os times conseguem fazer uma boa marcação na saída de bola, ele não consegue sair. Aí é obrigado o cara lá de trás a quebrar. Que era uma coisa que o Fluminense não tinha, Não fazia. Né? Com Jamais. o Nino, principalmente, o Fluminense não tinha essa bola quebrada. Sempre tinha um zagueiro ali para estruturar melhor a saída de bola. Agora, o Fluminense tem um começo de ano do Marcelo abaixo, tem a ausência do Nino, Sim. O André fora ontem. Eu acho que são peças assim muito impactantes que desfalcam o time de alguma forma. Embora o Marcelo não seja um desfalque, mas ele não Você esteja falou tão de bem. 3 jogadores importantes na saída de bola. Exato, então. Marcelo, André e Nino. Que são fundamentais. O Nino, ele não era só o zagueiro, ele não tinha só uma responsabilidade defensiva. Muito dessa saída de bola era muito estruturada a partir dele. Então, eu acho que isso é um desfalque muito grande, muito importante para um time que tinha até então um cobertor curto. Melhorou muitas peças ofensivas. Renato Augusto, trouxe o Terans, o outro atacante, Douglas Costa. Mas defensivamente, ele ainda não. O Thiago Santos está muito, embora ele faça boas partidas, mas ele está muito distante. Ele é um volante jogando de zagueiro. E embora o Diniz tenha isso como método, não era o Thiago Santos o jogador que ele recuava para fazer esse zagueiro, era o André. E ontem ele também não tinha o André. Então, acho que são desfalques muito importantes que não dá para relativizar. Agora, diferentemente do Vasco, eu acho que o Vasco ele está onde ele deveria estar. Poderia ter melhorado uma coisinha ou outra em relação ao time que terminou o ano passado, que correu atrás para não cair. O Fluminense, mesmo com o desfalque do Nino, que é muito importante, o André fora e o Marcelo não estando tão bem nesse 2024, desestruturou demais. Desestruturou a pegada do ataque. O time era um time que marcava muita pressão em cima do time adversário, não consegue fazer mais. O time não está criando oportunidades. Há questões ali. Eu depois acompanhei a entrevista do Fernando Diniz, ele estava até meio irritado. Sinto que algo está chegando. Algumas perguntas, mas há questões ali de que a equipe pode ter uma sintonia melhor, e ela não teve. Quando acontece a expulsão do Thiago Santos, aí é que o time realmente não consegue ter um caminho mais bem definido. Mas vamos pegar o início, a fase inicial, 11 contra 11, que o domínio do Flamengo foi pleno. O Fluminense não conseguia sair jogando. Eu acho que esse é um motivo de preocupação do Fernando Diniz ao longo da semana. Ele vai ter a semana inteira para preparar o Fluminense, assim como o Tite vai ter a semana inteira para ajustar o Flamengo e tentar corrigir. Uma das questões que chama a atenção foi a dificuldade na saída de bola, que é uma marca desse Fluminense, independentemente do adversário. Aí você vê, por exemplo, saiu Ayrton Lucas, entra o Vina, né? Você vê como é que é essa peça de reposição, ela é praticamente do mesmo nível, né? Com o risco muito grande do Vina até virar titular pela consistência que ele dá na parte defensiva. Né? Ele é muito mais, do ponto de vista defensivo, ele é muito mais regular do que o Ayrton Lucas.
E é um lateral que quando sobe, ele sobe na boa, ele não vai toda hora, mas quando sobe é aquela subida... Que é uma outra característica dos laterais que atuam com o Tite. Ele não gosta. São laterais super ofensivos, são laterais mais conscientes, né? A subida tem que ser uma subida na hora. Por isso, eu acho que, e comparando, disse ali na abertura do programa, André, para mim a direção do Flamengo aprendeu muito com o que aconteceu ano passado, que o início de temporada já foi equivocado, um período excessivo de férias, aí veio um técnico que também não pôde começar o trabalho assim que o grupo se reapresentou da volta das férias, aí sai o Vitor Pereira, entra o Sampaoli, os problemas, o jeito de ser, as idiosincrasias do Sampaoli, eu acho que hoje o tornam uma pessoa com muita dificuldade de se relacionar com o grupo, porque eu não acredito em líder que chega e não cumprimenta ninguém. Para mim isso não é exercer liderança. Exercer liderança é agrupar, não é desagrupar. E então entra o Tite e, ao assumir em outubro, não, trabalha para ano que vem. Teve um final de Campeonato Brasileiro em que já esboçou algumas sinais, mostrou sinais de reação, e agora, esse início de temporada, tem-se aí uma equipe que você pode ter certeza, pelo que está apresentando, não é pelo elenco, é pelo que está apresentando com o elenco que tem, que vai estar na cabeça de todas as competições. Tem um outro ponto, desculpa, mas... Não, rapidamente, tem outro ponto importante que eu gosto de destacar do trabalho do Tite, é quando ele chega no Flamengo, ele vai mapeando mais ou menos o time, mas em nenhum momento ele faz joguinho psicológico com ninguém. Ele já deixou muito claro quem ele queria, a forma como que ele queria os jogadores, quem seriam os titulares dele naquele primeiro momento. E quando ele deixa isso muito claro, ele faz com a galera que está do lado de fora correr atrás. Claro. Então, assim, só não joga com o Tite quem não quer. Ele foi lá, ele quis a contratação do Léo Ortiz. Cara, os melhores têm que estar onde o Tite é o que ele quer, entende. onde Se ele há, entende. se Exato. há essa possibilidade, mas por que ele não? deixou isso muito claro. Talvez ele tenha se surpreendido com o encaixe da dupla de zaga, né? Do Léo com o Fabrício Bruno, que eu acho incrível, assim, acho realmente uma ótima dupla. Mas ele trouxe peças pontuais, indicou peças pontuais, algumas que a diretoria já queria, como é o caso do De La Cruz. Agora, acho que foi muito bom para o Flamengo o Tite já deixar muito claro o que ele queria. Ele já começou dando oportunidade para o Pedro, para o Luiz Araújo. Ele deixou claro que ele ia... O Everton pelo lado esquerdo. Exatamente. Ele trouxe o Pulgar, fixou de fato, né? Virou um cara que todo mundo tinha dúvida e tal, se eu não... Continuou jogando e jogando muito com ele. Então, acho que isso foi um ponto muito positivo para o início da temporada da gestão Tite no Flamengo no ano passado. Até uma coisa, né? O Tite é muito maior do que Sampaoli. Sim, Vitor Pereira. Pelos trabalhos já feitos por 8 anos de seleção brasileira. Então o Tite tem, né, as costas desse tamanho para dizer, vai jogar fulano, vai jogar ciclano e ninguém vai reclamar. Entendeu? E você vê que o próprio planejamento, né, da chegada dele lá, que ele falou que não ia trabalhar, não sei o quê, voltou antes por quê? Para poder planejar isso. O que você acha? Os números são muito impressionantes. Eu sei que a gente está no dia 11 de março, que o Flamengo, fora do nível estadual, não teve ainda grandes enfrentamentos, não jogou ainda com o Palmeiras, com o Galo, com o Inter, com o River Plate. Mas o que você está achando desse começo de temporada do Flamengo até aqui com números impressionantes? 10 jogos. Você pode ganhar 25... igualando a maior sequência da história do clube, maestro. Eu acho que é exatamente dentro do planejamento e com um treinador que entendeu perfeitamente o que ele tem nas mãos, né? Além da chegada de alguns jogadores, que é o caso do De La Cruz, o próprio Vina ali, e o Léo Ortiz. Esses 3 jogadores seriam titulares em qualquer time do Brasil. Ele que quer ficar feliz vendo ele na televisão, não consegue ver ele na televisão. Ele tem que fingir tem uma coisa um importante salto espalhafatoso para aparecer alguma coisa. É importante falar sobre isso, porque os goleiros com o Tite, eles aparecem pouco. Mas quando aparecem bem. Vamos usar o exemplo aqui, o Cássio. O Cássio fazia milagres, não sei o quê. Quando eu falava da seleção brasileira, que os goleiros não aparecem, quando aparecem... tem que aparecer, fazer milagre. É sobre isso, porque ser goleiro com o Tite, a defesa é bem montada. Se você pegar a história de finalizações em Copas do Mundo, o Brasil sofreu poucas finalizações no gol em Copas do Mundo. Porque a defesa é sempre muito bem postada. Por isso que o goleiro tem que se destacar quando ele precisa se destacar. Ele tem que responder. Precisa aparecer, entendeu? Então o Rossi, quando aparecer, para a família dele ficar feliz... ele tem que aparecer bem, entendeu? Pode sofrer uma finalização e um gol. Como teve uma saída de um cruzamento que ele saiu. Sim. Talvez tenha sido a participação mais ativa e eficiente dele
durante todo o Agora, jogo. André, fazendo assim, a gente está falando dos estaduais, mas é inevitável não fazer uma associação com o Campeonato Brasileiro que vem aí, está chegando. Tá? Graças a Deus. Abril está batendo na porta. Todos os elencos dos principais clubes do futebol brasileiro, eles se qualificaram. Ninguém foi ao mercado e fez movimentação que não qualificasse o elenco. Vamos começar pelo Sul. O Internacional foi ao mercado e olha quem o Internacional foi buscar. O Grêmio precisa ir também. O Grêmio está sofrendo porque perdeu o Soteldo, buscou o Diego Costa. Aqui no Rio, se você pegar, embora tenha passado ontem por sufoco diante do Nova Iguaçu e quinta-feira diante do Água Santa, mesmo se classificando, o Vasco está com um elenco, em comparação ao do ano passado, melhor. Botafogo qualificou elenco, Fluminense, Flamengo qualificou elenco, a vinda do De La Cruz é algo, né? Então, assim, a projeção para Campeonato Brasileiro, embora você vá ter ali um grupo de favoritos, é de um campeonato de nível técnico muito elevado. É isso aí, nação. Grande Então é isso aí, rapaziada, né? O Flamengo aí, depois da grande vitória contra a equipe do Fluminense, segue agora no mercado, né? Em busca de jogadores, e Matias Rojas e também John Arias, são nomes aí muito, muito fortes, né? Que ventila aí a equipe do Flamengo e que o Flamengo tem aí interesse nesses jogadores, né? Então, rapaziada, eu já quero saber a opinião de vocês entre Matias Rojas, né? E também a situação do John Arias. Quem vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Mengão na próxima temporada, né? Ou até mesmo nessa temporada. Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante, beleza? Comente aí também o que você está achando da atuação do Tite, né? O trabalho do Tite no comando do Flamengo, beleza? Então essa aqui foi mais uma informação, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.